Chegamos ao fim do debate. Foram quase 7 horas de debate do programa de governo que podem ser resumidos da peculiar forma. O Primeiro-Ministro passou o primeiro dia de debate a ameaçar a queda do seu próprio governo, mas chegado ao fim do dia não apresentou moção de confiança. Cometeu mesmo em confidência de perante esta Câmara batizar o programa de governo de programa eleitoral. A bancada do Partido Socialista afirma-se na oposição, mas diz que só porá as medidas do programa de governo, mas não vota a rejeição ao programa de governo. Acresce a isto que assistimos também ao novo episódio da novela bem portuguesa Agarrem-me se não vão-me a eles, do Dr. Ventura, pois claro. Ou dito de outra forma, arranjem-me uma Secretaria de Estado que eu mudo-me de malas e bagagens para fazer TikToks na presidência do Conselho de Ministros. Senhor Primeiro-Ministro, o programa do seu governo é, no essencial, vago, não poucas vezes incoerente, difuso e frágil. Por isso é que Vossa Excelência, os seus ministros e as bancadas que o suportam, usaram parte considerável do tempo de debate para fazer votos subjetivos de confiança e expressar esperança. Esgotaram o dicionário de sinónimos, assinalamos nós. Esperam, acreditam, sonham, almejam, prometem e vão tentar. A toda a regra, a sua exceção, como é evidente. Quando chegam aos grandes vencedores da economia do privilégio, a música já é bem outra. O programa do governo é a chave do Euromilhões para as grandes empresas que sempre viveram na dependência do Estado. Ora, vejamos. A grande poluidora Galp teve 1.000 milhões de euros de lucro. A EDP, que ainda nem sequer pagou o que deve ao país pela venda das barragens do Douro e sempre envolvida nos maiores escândalos económicos de Portugal, teve 952 milhões de euros de lucro. A banca privada, que se encheu à custa das dificuldades das famílias em pagar as prestações do crédito à habitação, teve mais de 3.000 milhões de euros de lucro. Na grande distribuição, que esmaga as margens dos agricultores portugueses, senhores deputados do Chega. Empresas como a Jerónimo Martins tiveram 752 milhões de euros de lucro. A Sonai, 352 milhões de euros de lucro. É esta elite de empresas multimilionárias que o governo quer que o país dedique uma parte considerável do seu esforço orçamental. Digo-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, é um erro, é uma irresponsabilidade. Na melhor das hipóteses, a política económica da AD faz lembrar um anúncio antigo. Um dia apareceu um governo da direita, baixou os impostos às empresas milionárias e, puf, fez-se um milagre económico. Como o Sr. Primeiro-Ministro sabe, e todos aqui sabemos, não é por baixar a tributação a estas empresas que, por magia, aparecerão charters da Auto-Europa para chegar a Portugal, ou que os salários dos trabalhadores sobem. Como sabe, o mais certo é que aumente a distribuição de dividendos aos acionistas, os prémios dos administradores e, provavelmente, que o ritmo com que renovam a sua frota automóvel também se acelere. E não, Sr. Primeiro-Ministro, o Bloco de Esquerda não tem uma obsessão com os lucros das empresas. A obsessão do Bloco de Esquerda é a luta contra a desigualdade, contra a pobreza, com a defesa de quem faz do seu pequeno negócio, do seu projeto, uma luta do dia-a-dia. Quem quer garantir que se inova em Portugal, quer pôr a sua ideia em prática. É em nome dessa obsessão com a justiça social que queremos aprovar medidas que impeçam a expulsão de jovens do nosso país, que tornem as casas acessíveis para toda a gente, que as regras da nossa sociedade e da nossa economia sejam justas. Senhor Primeiro-Ministro, Portugal é um país em que se trabalha muito por pouco dinheiro. Portugal é um país em que o salário não paga uma renda da casa. O programa do governo não tem a mínima ambição de mudar esta circunstância. Não é um erro de redação, é mesmo uma profunda escolha política. O programa de governo que a direita apresenta quer agravar esta desigualdade, insistindo nas soluções falhadas do passado. O projeto do futuro da direita é mesmo o passado. E é por isso que, na verdade, estão tão confortáveis em manter Portugal na cauda da Europa. Querem mudar a lei de trabalho para dificultar ainda mais o aumento dos salários, apesar de em Portugal se trabalhar muitas mais horas do que a média europeia e por menos salário. O programa do governo não assume nenhum compromisso com a redução da jornada laboral. Muito trabalho para pouco dinheiro. Assim se resume a visão laboral de toda a direita parlamentar. Um governo que queira preparar o país para o futuro moderniza a economia. Tem como objetivo garantir as 35 horas no público e no privado. Os 4 dias de trabalho semanais. Nada disso aqui consta. O governo vangloria-se mesmo por apresentar 1.000 euros de salário mínimo em 2028, menos do que hoje na vizinha Espanha.
e um salário médio de 1.750 euros em 2030, quando hoje a renda média de um T2 em Lisboa são 1.500 euros e no Porto 1.400. Mas diz ainda mais, diz que este compromisso com o aumento do salário mínimo nacional é condicionado à inflação e à produtividade, ou seja, não é com promessa algum. Na habitação, não há medidas para baixar as rendas da casa, nem baixar os juros do crédito. Pelo contrário, há políticas públicas para, irresponsavelmente, promover o aumento do preço das rendas e aumentar o número de alojamentos locais nas nossas cidades. Senhor Primeiro-Ministro, o discurso ambiental do Governo caiu nos primeiros minutos do debate. O Sr. Primeiro-Ministro diz que o ambiente é muito importante, mas para dizer logo a seguir, a economia, o turismo e a agricultura são muito importantes. Não surpreende. O programa do Governo espelha este pensamento antiquado que o Chega gosta, cheio de equívocos, como se a transição ecológica fosse incompatível com a economia, o turismo e a agricultura portuguesas. Muito pelo contrário, a transição climática e energética são a grande oportunidade de modernização da nossa economia e para fazer mudanças estruturais que nos garantam mais qualidade de vida. Mas para isso, a República precisava de um governo com uma visão para a economia adaptada ao século XXI. Não se estranhe por isso que neste programa não existe nenhuma referência à justiça climática, porque o caminho escolhido é o inverso, premiar os grandes poluidores. Este governo é coerente na finança como no clima. É um governo da minoria privilegiada. Senhor Primeiro-Ministro, a sua primeira visita de Estado será à vizinha Espanha. É uma excelente oportunidade para que a República Portuguesa comunique à Espanha que nos associamos à sua iniciativa internacional de reconhecimento do Estado da Palestina. Aproveite essa ocasião para garantir que a nossa diplomacia está ao serviço do direito internacional humanitário, ao lado dos esforços de paz do secretário-geral da ONU, o português António Guterres. As declarações irresponsáveis do atual Ministro dos Negócios Estrangeiros serão, esperamos nós, certamente águas passadas. E certamente esta Câmara tem a expectativa que o Estado português condene de forma clara e veemente o genocídio do povo da Palestina. Que não haja duplo critério. Na Ucrânia, como na Palestina, a palavra é autodeterminação. O programa de governo está desenhado para dar tudo a poucos. E precisamente porque dá tudo a uma pequena elite, esquece a maioria do nosso povo. Por todas as razões, neste Parlamento e fora dele, rejeitamos esta má política. E é nesta rejeição que encontraremos as razões para construir uma alternativa de esquerda, ecologista, solidária e liberdade. Senhoras e senhores deputados, Obrigado, deputado. Essa alternativa chegará mais cedo do que tarde.